Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todos estamos aqui para amar e servir ao Senhor. Essa é a nossa razão de viver. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Qual é a razão da sua vida? Por que você acredita que o Senhor te fez? Qual é o seu propósito? Como estão os teus sentimentos? Você se sente bem? Se sente mal? Você acredita que as coisas podem mudar para melhor? Ou daqui para frente as coisas só vão ser para pior? Você se sente que está no caminho ou se sente perdido? Se sente na luz ou se sente nas trevas? Você se sente amado? Se sente acolhido? Se sente parte desse mundo ou se sente que é um excluído? Todas essas coisas, elas definem muito o quanto Deus está presente ou ausente do nosso coração. Só que nós só podemos conhecer ao Senhor conhecendo a palavra de Deus, vendo tudo o que Ele fez na vida de diversas pessoas, quando essas pessoas aceitaram obedecer àquela voz que elas não podiam ver, mas podiam sentir. Ah, mas como eu sei que é a voz de Deus que eu estou sentindo? Boa pergunta. Através dos bons sentimentos. Somente Deus pode produzir bons sentimentos. Olha que coisa interessante. A gente deseja ser feliz. Nós queremos, ser felizes. Nós queremos poder sentir alegria. Esses dois sentimentos, eles nascem na presença de Deus. Mas vamos imaginar que eu não tenho intimidade com Deus, eu não busco a palavra, eu não creio, mas eu quero sentir esses dois sentimentos. Existe uma forma. Você vai lá e bebe. Bebe uma bebida amarga, ruim, mas que ela vai alterar o teu estado psicológico para que você possa sentir algo que você não consegue sentir. Ninguém bebe porque é feliz. As pessoas bebem porque elas são infelizes. Ninguém toma um remédio quando não sente dor. As pessoas tomam porque algo dói. E o remédio, ele é amargo. Quando nós vivemos longe de Deus, nós não sabemos qual é a nossa razão de viver. Nós não sabemos qual é o nosso propósito. Então a gente acha que nessa vida o bom é acumular dinheiro. Eu tenho que acumular dinheiro. Se não for dinheiro, eu vou acumular filho. Eu vou acumular alguma coisa. Alguma coisa tem que ser a razão da minha vida. E cada pessoa começa a acumular aquilo que acha que preenche o vazio dentro dela. E cada um tem um acúmulo de um jeito diferente. Cada um cria um amor ou uma idolatria por alguma coisa que vai acabar destruindo a vida dessa pessoa. Enquanto Cristo nos dá isso de forma gratuita, aquele que bebe todos os dias, que tem uma dor muito grande dentro de si, no final vai acabar adquirindo uma doença. Tudo isso por quê? Porque nós não entendemos a razão da nossa vida. E a razão da nossa vida é amar e servir ao Senhor. Mas eu só posso servir aquele que eu conheço. Ontem nós falamos sobre isso, sobre a nossa fé e como a palavra de Deus aumenta a nossa fé. Então a nossa razão de viver, ela só aparece na nossa vida quando nós nos aproximamos de Deus. Porque enquanto nós vivemos longe, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que pensar e procuramos às vezes pessoas para tentar nos orientar. Qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor profissão, como eu poderia alcançar alguma coisa. E nem aqueles que alcançam todos os sucessos, eles alcançam a felicidade.
sempre a gente recebe uma notícia de que um artista, que entre aspas teria tudo que todo mundo gostaria de ter, caiu em depressão. E até mesmo os nossos religiosos, exemplo do Padre Fábio, entrou também em depressão. Mas poxa, como assim? Uma pessoa religiosa? Exatamente, um religioso. Então os nossos sentimentos, eles determinam a verdade. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sinto. Porque nós não podemos escolher o que nós sentimos, mas nós podemos escolher a quem nós iremos servir, a quem nós devemos ter como mestre, como líder. Se a gente vai lá em Mateus 23, versículo 8, 10 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: mas vocês não devem ser chamados de mestres, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu acho que essa passagem vai dar uma bugada na cabeça de boa parte das pessoas, mas ela vai muito de encontro ao que eu sempre prego, que perante a Deus somos todos iguais, que todos nós somos sacerdotes do Senhor, que todos nós formamos uma família em Jesus Cristo. Mas vocês não devem ser chamados de mestre, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Existem algumas atividades que nós fazemos, ou alguma forma de cordial de chamar, que a gente acaba usando essa terminologia de mestre. Ô mestre, não sei o que, alguém que te ensina de repente uma arte marcial, alguma coisa. Mas olha como Jesus, ele vem e diz: ô meus queridos, isso não, mestre nada, eu sou o mestre de vocês, não existe outro igual a mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a relação que nós temos com as pessoas, porque essa relação ela pode destruir a nossa relação com Deus. Porque nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos acreditar em duas coisas que são contrárias. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente acredita no mundo e em qualquer outro tipo de coisa. Aqui também caberia o termo guru. Não tem pessoas que acham que tem um guru? Ah, é o meu guru. Misericórdia. Eu tenho a Cristo, estou muito satisfeito com o meu Senhor, estou muito satisfeito com o meu mestre. Para a minha vida, o Evangelho torna ela completa. Através dele, eu encontrei a razão de viver, eu encontrei a felicidade, eu encontrei o amor, eu encontrei tudo o que antes de conhecê-lo, eu imaginava que eu precisava, mas eu não sabia como encontrar. E esse é o testemunho que eu dou. Então eu pego a palavra de Deus e tento olhar dentro da minha vida e colocar ela em prática, para que a graça e a glória de Deus também se manifeste na minha vida. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes. Ah, o meu chefe me ligou. Ah, o meu chefe. É normal a gente falar isso. Será que precisaria se referir dessa forma a essa pessoa? Não poderia se referir ao nome dele só? Porque quem que é o teu chefe? Se nós somos servos e nós servimos a um Senhor, nós só temos um chefe. E a palavra diz: porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Então a gente precisa começar a mudar a forma que nós pensamos. Senão a gente acaba agindo sempre por impulso. A gente acaba sempre agindo sem perceber as coisas que nós falamos ou a gravidade das coisas que nós fazemos. Quem disse essas palavras que eu estou lendo? Foi o próprio Jesus. Então se ele está dizendo, vocês não devem, passa a ser uma ordem. Se nós servimos ao Senhor, se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós tomamos como lei tudo aquilo que Jesus diz. E não é assim que tem que funcionar? Não é assim que precisa ser?
Então é nos pequenos detalhes que nós notamos que nós começamos a nos converter. Então já ficou muito bem claro, não vai ter ninguém aqui que é mestre, não vai ter um pastor acima, não vai ter um padre acima, não tem um papa acima, não tem nada acima, acima de nós é só Cristo e mais ninguém. Todos vocês são irmãos, Deus colocou em pé de igualdade, e às vezes você fica ali sofrendo e pensando, o que fulano vai pensar, como se o pensamento dele fosse o pensamento de Deus e como se ele fosse a santidade em pessoa, como se ele não pecasse. Tem umas igrejas que colocam as pessoas na frente para julgar e para condenar e para fazer, e elas usam disso. E eu não estou dizendo que nós não temos que exortar as pessoas, mas sempre com amor. E outra, exortar a convertidos, porque tem gente que está dentro da igreja que nem sabe o que está fazendo ali, está seguindo o fluxo, não se converteu, está no começo ainda. E você vai lá na cabeça da pessoa, parece um pombo e caga na cabeça da pessoa. Você acha que essa pessoa depois ela vai servir a quem? Vai servir a Cristo? Você acha que ela vai ter uma relação sadia com Deus? Depois de um bando de tirano fazendo isso com ela? Não vai. Jesus, ele é justo. Jesus, ele entende. Tanto que tem uma parte das escrituras que Deus diz assim, olha, eu não vou levar em conta o que vocês fizeram antes quando vocês não entendiam, quando vocês eram ignorantes. Sabe? Então Deus tem o bom senso das coisas, mas o homem não. O homem, você quer colocar um homem, descobrir o que um homem tem dentro do coração, coloca ele diante do objeto de desejo, quando ele estiver quase para conseguir, vê o que ele está disposto a fazer para conseguir, ou coloca ele numa situação de muita pressão, para ver o que tem dentro dele, se ele racha ou se ele exalta. Não adianta. Não adianta. A nossa fé, ela é testada no meio da tribulação. Deus, ele fala que todo mundo vai passar pelo fogo. E quando nós passarmos pelo fogo, nós vamos ser provados. Aqueles que resistirem, estão com Cristo. Aqueles que não resistirem, estão com si mesmos. E está tudo bem. Então nós aprendemos duas coisas, que nós não temos mestres e nós não temos chefes. Essas duas pessoas é uma só, é o Senhor, é o Cristo. Agora vem a questão, né? Qual é a razão da nossa vida? O que nós buscamos? Você quer ser o maior? Você quer ter sucesso? Quer? Vou te ensinar. O maior entre vocês deverá ser servo. O que é ser servo? Servir. Servir a quem? O nosso chefe. Quem é o nosso chefe? O Cristo. Legal. Mas aí eu vou ficar ajudando os outros e vou me colocar abaixo de Deus e tudo, e a minha vida, e minhas coisas. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E eu acho que esse é o sentimento que a pessoa mais experimenta. Se você descobre que você foi traído, nossa, humilhação, passei uma humilhação na minha vida, e eu não estou menosprezando os seus sentimentos, mas é exatamente isso que o Senhor está dizendo, que todo aquele que busca a sua vida será humilhado. Mas quer dizer que se eu buscar a Deus eu nunca vou receber uma traição? Você vai, do mesmo jeito. Todos nós estamos, do mesmo jeito, sujeitos a sofrer pelas mesmas coisas. Porque nem todas as pessoas estão com o Senhor. E nem sempre, mesmo estando com o Senhor, todas as nossas brechas ou todas as nossas feridas, elas estão curadas. Então não adianta eu ficar aqui para vocês falando, olha, mas por que condenando? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Jesus, ele veio para salvar. Então que esses acontecimentos, eles sirvam como instrumento de arrependimento e mudança de vida. Como aquele exemplo que o Senhor traz na palavra da mulher adúltera. Que as pessoas chegam nele e falam, ei Jesus, o que nós vamos fazer? Vamos apedrejar essa meliante aqui? Tá bom, vamos apedrejar, pode tacar a pedra aí, quem não tem pecado. E aí fala que as pessoas mais velhas primeiro começaram a sair de perto, que essas tinham muito mais pecado. Depois as mais jovens, depois não tinha mais ninguém. E Jesus pergunta, quem condenou a ti? Ele falou, ninguém, Senhor. Ele falou, nem eu condeno, vai e não peque mais. Deus, ele não está querendo vir até a tua vida para pegar a destruição que já está e causar mais caos. Muito pelo contrário. Ele quer mostrar para você uma nova vida, um novo caminho. E não tem problema ser humilhado, não tem problema que os outros pensam. Você acha que os outros olham pra gente, às vezes pensa que é fraco. Crente.
Não é? Glória a Deus. Sou mesmo. Melhor ser crente que servo do capeta, né? Se a gente continua lá em João 12, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim aqui exatamente para isto, para esta hora. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Essa passagem ela é muito interessante, porque primeiro ela define a relação que nós vamos ter com o Senhor. Nós queremos saber o que é ser servo. Servo é quem segue a Jesus, quem busca a presença de Jesus todos os dias. Você todos os dias não sai da sua casa, que tem um trabalho para trabalhar, ou mesmo que você trabalhe em casa, você tem uma rotina que você precisa estar para fazer? Então eu preciso buscar o Senhor todo dia, independente aonde eu estou, eu sou servo. Eu sou sal e eu sou luz. Eu posso estar voltando numa viagem com pessoas que talvez eu nunca tenha tido ou estado ou tido a oportunidade de conversar mais, e ali eu testemunho sobre o que o Senhor fez na minha vida. Posso estar na fila de um supermercado e naquele momentinho ali falar alguma coisa para alguém sobre Cristo. Posso estar nas minhas redes sociais e postar alguma coisa em algum grupo do Zap, ou sei lá. Deus ele sempre coloca a necessidade na frente do servo, para que nós possamos testemunhar e entregar aquilo que o Senhor tem nos dado. E olha como é que Deus ele diz que aonde nós estamos, Ele está também. Então sempre que nós estamos servindo alguém, nós estamos servindo porque nós somos bons? Não, nós estamos servindo porque Jesus está conosco. E essa é a vida de oração, essa é o louvor, essa é o escutar o devocional todo dia, para que na nossa vida tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Tá, e quando eu começo a servir a Jesus, eu esqueço os meus interesses e coloco os interesses de Cristo na frente dos meus. Olha o que Jesus diz: o meu Pai te honrará. Então, por servir a Deus, nós vamos receber de Deus. Ele é o nosso chefe, Ele é o nosso patrão. Ele vai pagar toda essa conta que nós estamos fazendo aqui. É Ele quem vai prover, é Ele quem vai nos sustentar. Agora, olha que interessante o que ele fala abaixo. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Sabe aquele momento de tribulação, aquele momento que você não aguenta mais, que você pede para Deus: ó Senhor, faça voltar, ó Senhor, abre a porta, ó Senhor, porque você não está aguentando o sofrimento, você está ali clamando e orando para Deus e pedindo. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não é isso que a gente faz? Está no meio do fogo, está no meio da tribulação, está no vale das sombras da morte, está no deserto, está sendo perseguido, está tendo tudo. Ah, Pai, salva. O que ele fala? Que ele vai falar isso? Pai, salva-me desta hora? Ele fala: não. Não, eu vim exatamente para isso. Eu vim para enfrentar, eu não vim para fugir. Eu não vim para que Deus tirasse de mim o sofrimento, mas eu vim para que através do sofrimento eu encontrasse a Cristo. Porque se eu estou servindo em todas as circunstâncias. Se eu estou lá no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. É lá eu vou pregar. É a mesma coisa que fez, vou pregar no meio dos ossos secos. Eu vou pregar no meio daqueles que estão sem esperança. Eu vou pregar no lugar. Eu não vou ficar pedindo para Deus tirar a cruz de mim, mas eu vou colocar Deus acima de todas as coisas. Eu vou colocar Deus no meio do meu coração. Ele é a minha esperança. Eu sei que eu vou sair daquela tribulação e eu estou ali para honrar o Senhor. Eu não estou ali para fugir. Deus não nos deu um espírito de covardia. E aqui que é o ponto. Você está querendo fugir? Você não vai fugir. Você não vai fugir. Deus não nos fez covardes. Você não vai fugir. Você vai enfrentar, você vai lutar, e não sozinho. Você quer fugir porque você está sozinho. Se você soubesse o poder que atua dentro de nós quando Cristo está conosco, você jamais pensaria desse jeito. Você não vai ficar cansado, você não vai ficar atribulado,
Você vai parar de ficar procurando pessoas e tipificando. Ah, porque fulano fez isso. Ah, porque não sei. Nós não temos chefe. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui servindo. Nós somos como anjos que o Senhor colocou nessa terra caída. Para ser sal, para ser luz, para ajudar, para pregar o evangelho, para conduzir as pessoas, para amar. Essa é a razão da nossa vida. Porque tudo que a gente juntar aqui, vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada dessa vida. Nada, nada. Mas quando a gente voltar, Deus sabe que o que nós fizemos por Ele. Deus sabe até onde nós fomos por Ele. Então nós não vamos ficar aqui reclamando. Ah, porque fulano, porque falou de mim. Você queria que o diabo falasse o quê? Você falasse bem? Se o diabo estivesse falando bem do você, é dele, você me desculpa. Eu fico numa alegria. Quer falar mal de mim? Fica à vontade. Se a minha presença te incomodar, glória a Deus. O duro é que se você tivesse uma vida do jeito que você tem, toda torta, e eu tivesse sentado com você ali, brindando um copinho, fumando um cigarrinho, olhando as pessoas no bar, olhando tanto o homem como uma mulher que está ali perdida, como se fosse um pedacinho de carne que eu vou consumir mais tarde, né? E aí? Isso é o amor? Isso é servir? Isso é ser servo? Isso não é nada. Então nós sabemos. E olha que interessante, que quando ele diz, não, eu vim exatamente para esta hora, é como Jesus estivesse dizendo, ó, eu vim para ser crucificado e não para pedir para que Deus tirasse essa hora de mim. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Quando nós aceitamos o nosso chamado, quando nós aceitamos o nosso propósito, quando nós servimos sem interesses pessoais, quando nós servimos para a honra e glória do Senhor, o Senhor ele já fala, eu já te glorifiquei e eu vou glorificar novamente. Deus vai honrar você, mas você precisa honrar a Deus. Não importa se está sendo humilhado, se as pessoas não entendem o que você tem feito, tudo o que você tem passado, pouco importa. E eu estou preocupado com os outros? Eu estou preocupado com o reino. Ele é o meu chefe, é ele que me sustenta, é isso que nós temos que buscar. Enquanto você continuar enfurnado, olhando a tua família, olhando as coisas que acontecem dentro da tua casa, cara, você esquece. Você vai acabar morrendo louco. Vai morrer louco, porque as pessoas elas são insatisfeitas. Cada hora elas vão colocar um defeito novo, arrumar um problema novo, e vai ter um problema e é só isso. Só isso. Pessoas sem Deus são imperfeitas. Pessoas se convertendo criam novas relações e elas mudam totalmente. Mas quem está afim de se converter? Como a palavra falava, quem ouviu a nossa mensagem? Todos os dias nós estamos pregando, todos os dias nós estamos semeando a verdade no meio das pessoas. Mas quem tem coragem de ouvir? Quem tem coragem de compartilhar? Quem tem coragem de aceitar? Vive a vida de sofrimento que quer. Eu não estou nem aí, sinceramente. Eu estou preocupado com aqueles que estão aí por evangelho. Aqueles que são os irmãos. Aqueles que estão conosco. Que se importam com a nossa vida. Que nos exortam. Que dividem a sabedoria, o evangelho, que se alegram quando uma pessoa ela aceita a mensagem de Deus e diz, olha, eu me senti melhor, graças a você, obrigado. Graças a mim não, graças a Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa entender que você veio aqui para servir e não para buscar os seus próprios interesses. E que quando nós servimos, o amor se manifesta na nossa vida. E aí nós encontramos a razão de viver, encontramos a felicidade, encontramos a dignidade, encontramos tudo. Perfeito nós nunca seremos, mas da forma que nós estamos buscando, o Senhor ele nos aceita e nos usa como seus servos, nos trata como seus filhos. E ele também diz na palavra que nós somos amigos dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.